Ex-gerente tornou minha vida um inferno e finalmente consegui demiti-la. Eu estava desesperada para conseguir um novo emprego depois que meu marido e eu fomos demitidos no ano passado. Quando me ofereceram uma nova função, eu sabia que seria um passo atrás em relação ao que eu estava fazendo, mas o gerente e a equipe pareciam ótimos, e essa parte não mudou. No entanto, como meu empresário Gary estava muito ocupado, ele basicamente me transferiu para outra gerente, Jane. Eu deveria ser o ponto de conexão entre minha equipe e Jane, mas rapidamente Jane passou a me microgerenciar. Ela me pedia para trabalhar durante o almoço, cancelar dias de férias, ligar às 23 horas nos fins de semana e me dar ordens em telefonemas. Ela também fez comentários desagradáveis sobre meu peso e disse que eu era grande para minha corrida. A lista de ofensas pessoais era tão longa que ocupava 3 páginas. Eu respondia para ela e ela não gostava disso, e isso a provocava mais. Só fiquei porque precisávamos pagar as contas. Por fim, tive um colapso mental numa tarde de sexta-feira, depois que ela gritou comigo por algo trivial sobre agendar uma reunião sem incluir alguém de sua equipe que eu não conhecia. Eu estava lidando com uma tragédia familiar e não aguentava mais. Contei a Gary sobre a situação com Jane e ele foi solidário e nem um pouco surpreso, considerando que metade de sua equipe desistiu. Ele imediatamente se ofereceu para me transferir para uma equipe diferente sob seu comando. Fiquei emocionado. Bem, acontece que ir para o novo time não ajudou. Jane continuou a me dar ordens de longe. Quando ignorei seus e-mails, um dia ela veio até minha mesa e começou a falar em voz alta sobre como eu não estava qualificado para essa função. Gary ouviu e finalmente a repreendeu, mas o abuso verbal não parou. Depois de 2 meses lá, escrevi abruptamente minha carta de demissão e grampeei a lista de comentários ofensivos de Jane, e mandei CC para todos. Gary ofereceu um monte de acomodações para tentar me manter, mas vendo como ela ainda estava provocando de longe, eu disse que a única maneira de eu ficar seria ela ir e ele não tinha autoridade para deixá-la ir. Seu gerente estava em um país diferente, apesar de diversas reclamações de RH de pelo menos 5 pessoas, nada foi feito. Então saí, em voz alta e sem vergonha, contando a todos exatamente por que estava saindo. Os tempos foram muito ruins por 3 meses. Havia noites em que comíamos fatias de pão só para poder pagar a hipoteca e as despesas emergenciais de uma crise de saúde e de um funeral. Mesmo depois que ele encontrou um emprego, ainda estávamos pagando as contas e ainda estamos. Passei meses me candidatando a 5 a 10 vagas por dia, às vezes mais de 20. No mês passado, vi um memorando público sobre um figurão de uma antiga empresa ingressando na empresa que acabei de deixar. Eu costumava trabalhar de perto com esse cara e mandei uma mensagem para ele, e parabéns, deixe-me saber se precisar de alguma informação sobre o novo local. Tivemos uma ligação rápida onde contei a ele alguns prós e contras, onde achei que eles poderiam inovar. Após essa ligação, ele me pediu para ingressar na equipe como seu chefe de gabinete. Eu aceitei. Imagine o choque de Jane quando tivemos nossa primeira chamada geral. Todos os vice-presidentes e superiores foram convidados a dar as boas-vindas ao novo figurão em uma sala de conferências gigante. No discurso do figurão, ele disse que serei seu chefe de gabinete, junto com alguns nomes importantes. Agora eu estava 2 níveis acima de Jane e, aparentemente, nos 3 meses em que não estive lá, a outra metade de sua equipe mudou. Cada pessoa foi embora. Gary ficou animado por mim e disse todas as coisas boas. No entanto, Jane seguiu o caminho sem classes e enviou um e-mail ao figurão sobre como sou um idiota não qualificado, que costumava trabalhar para ela, como tentei fazer com que ela fosse demitida e que ela suspeita que menti para progredir. Ela nem tentou ser falsamente legal. Bishop me encaminhou seu e-mail e perguntou do que se tratava. Eu estava tão nervoso e animado. Mal sabia Jane que eu era diretor de uma empresa concorrente do figurão e já estava um nível acima dela, então 2 níveis não é um grande salto, e trabalhei com ele por 5 anos.
Recebi uma ligação de 1 hora com o figurão e disse a ele que ela era ruim para a cultura da empresa e que era uma pessoa desagradável em geral, mas a evidência que ele precisava era Gary confirmando que toda a sua equipe mudou, minha carta de demissão anterior que ainda estava parada. Minha área de trabalho quando fiz login ao retornar e alguns outros e-mails desagradáveis que ela enviou à sua equipe recente, que eles ficaram felizes em compartilhar conosco. Bishop demitiu Jane na sexta-feira.